capítulo 2, verso 16 de Colossenses, diz assim a palavra de Deus: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e o culto dos anjos, baseando-se em visões, efetuado sem motivo algum na sua mente carnal. Verso 19 e o verso 20. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais às ordenanças. E ele segue aí falando de quais ordenanças, né? Verso 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro. E ele segue falando aí de preceitos que são preceitos humanos. Meus irmãos, eu quero só deixar aqui uma breve reflexão para você que está acompanhando este culto de ensino da palavra de Deus nessa noite. Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, uma igreja que ele não havia implantado, mas que no período em que ele esteve na Ásia, pregando ali na região de Éfeso, possivelmente Paulo coordena equipes missionárias que vai levar a palavra de Deus até a cidade de Colossos. Tudo indica que o fundador dessa Epáfras, este homem que provavelmente é o pastor local desta igreja, debaixo da supervisão do apóstolo Paulo, ele funda a igreja e agora, alguns anos depois, esta igreja está enfrentando algumas dificuldades, está enfrentando alguns problemas. Como a gente sabe que toda igreja enfrenta problemas, e nessa questão principalmente, na questão teológica. Observe, irmãos, que a igreja de Colossos está enfrentando 3 tipos de problemas. Primeiro, é que havia na igreja alguns irmãos judeus e essa igreja era formada basicamente por gentios. E os irmãos judeus queriam obrigar os irmãos gentios a seguirem a lei judaica. Então, os irmãos judeus começaram a olhar para os irmãos gentios dizendo assim: gente, a gente precisa obedecer a lei judaica, a gente precisa voltar a guardar o sábado, o dia de lua nova, e a gente precisa então observar o dia de festa. E eles começam querendo voltar para as práticas antigas do judaísmo. E aí a gente vai ver que esse era o primeiro problema que a igreja enfrentava. Alguns irmãos legalistas dentro da igreja estavam querendo obrigar os irmãos gentios à circuncisão, obrigar os irmãos a fazer uma dieta, obrigar os irmãos a cumprir os dias de festas e a observar o dia de sábado. Aí Paulo então vai orientar os irmãos. Paulo vai escrever a esses irmãos de Colossos para resolver esse problema. Perceba comigo que o legalismo judaico está frisado pelo apóstolo Paulo aqui no verso de número 16. Aí Paulo diz: ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, de lua nova, sábado. Paulo então vai dizer para os irmãos: gente, uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós estamos no Senhor Jesus, nós não precisamos mais ficar julgando os irmãos ou aqueles que se abstêm de comida ou aqueles que comem. Não julgue ninguém por causa de comida ou bebida, ou por causa do dia de festa. Observem que Paulo ele vai
trazer aqui o ensinamento da liberdade cristã, dizendo para os irmãos que eles eram livres para comer, beber, para festejar ou não festejar. E Paulo vai dar esta orientação à igreja, quebrando as pernas do legalismo judaico que estava tentando infiltrar-se dentro da igreja. E o problema maior era que os irmãos judaicos, irmãos judeus, estavam querendo pregar o caminho da salvação por essas obras que eles estavam ensinando. Então eles estavam dizendo, olha, o caminho da salvação é esse, não beber, quando o bebê fala de tanto beber com comida, que é a questão da comida, a questão do dia de festa, do sábado, a questão da circuncisão, dizendo, olha gente, esse é o caminho da salvação. E é exatamente aquilo que o presbítero Paulo colocou aqui, não é? Se nós acharmos que o caminho da salvação é as obras da lei, é um outro evangelho. Porque se as obras da lei salva, qual o objetivo de Cristo vir salvar? Não precisava de Cristo vir. Se Cristo, ele veio nos salvar, era porque havia uma lei que ela não atingia esse objetivo. E o objetivo da lei, na verdade, nunca foi salvar. O objetivo da lei foi sempre nos espelhar. Ou seja, a lei, ela é o espelho que reflete a nossa imagem. A lei é o espelho que revela quem somos. A lei sempre teve o objetivo de despertar em nós a beleza da lei de Deus e a fragilidade do ser humano em cumpri-la. E aí o que é que nós percebemos? Paulo vai dizer, gente, não é esse o caminho. Ninguém vos julgue por comida, por bebida, por dia de festa ou pelo dia de sábado. E observem que Paulo fala também aos Coríntios, dizendo assim, tudo que vocês forem fazer, façais para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é exatamente que quem come, para o Senhor come. Quem não come, para o Senhor não come. Quem guarda o dia do sábado, amém, guarda o dia do sábado, para o Senhor guarda. Quem não guarda, também para o Senhor não guarda. Quem aceita a circuncisão, amém, amém a circuncisão. Agora lembrando que esses feitos em nada influenciam a questão da salvação, tendo em vista que a salvação ela é um presente de Deus através da sua obra gratuita na cruz do Calvário. E aí Paulo vai nos mostrar que ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. O segundo problema que a igreja enfrentava era um misticismo oriental. Veja comigo no verso de número 17, No verso 17 Paulo diz assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, Ele fala que aquelas coisas que eu citei aqui no ponto anterior, era apenas uma sombra das coisas que haveria de vir, No verso 19 ele fala, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, efetuado sem motivo algum na sua mente carnal. A segunda dificuldade que a igreja de Colossos enfrentava era o misticismo oriental. O misticismo oriental estava entrando dentro da igreja de tal forma que os crentes estavam ficando como crentes super espirituais. Tinha crente vendo anjos, prestando homenagens a anjos na igreja. Eles estavam com um misticismo tão grande, E esse misticismo que eles estavam vendo coisas espirituais em tudo, espiritualizando tudo, inclusive prestando culto a anjo. O anjo no culto era mais importante do que a presença do próprio Deus no culto. E eles estavam então com esse misticismo, com essa ênfase em espiritualizar algumas coisas. E aí a gente vai perceber que Paulo diz, gente, vocês estão fazendo isso dizendo como pretexto a humildade, mas não tem nada de humildade aí, não tem nada de simplicidade aí. Ninguém seja árbitro contra vós outros, com um pretexto de humildade aí, culto a anjos, baseando-se em visões,
não é? Estou vendo isso, estou vendo aquilo, espiritualizando as coisas. E Paulo começa então a refutar esse misticismo oriental dentro da própria igreja, né? Me faz lembrar de um pregador que havia passado a semana inteira orando, jejuando, lendo a Bíblia para pregar. E quando ele foi pregar, a igreja lotada, ele no auge da mensagem, não é? Pregando aquela mensagem quente, aquecida do céu. Mas enquanto ele pregava, a igreja estava apática. A igreja nada sentia, nada demonstrava de interesse aquilo que estava sendo pregado. E ele pregando a palavra, né, e suando ali na graça de Deus ao pregar a palavra, a igreja sem sequer notar e perceber. Ele então usou de uma tática. Ele fez assim: eu vou chamar a atenção desses irmãos, né? Ele disse assim: meus irmãos, Deus estará aqui, gente. A glorifique a ele. Os irmãos continuaram na mesma. E ele gritou umas 10 vezes: Deus estará aqui, gente. E a igreja continuava na mesma. Daqui a pouco ele mudou e disse: eu estou vendo um anjo passeando dentro da igreja. Irmãos, começou um da glória dali, outro da glória daqui. Daqui a pouco tem a gente fazendo aviãozinho. Estou vendo um anjo, olha o anjo passeando, olha o anjo passeando. Daqui a pouco estava a igreja inteira num movimento só. Ele disse assim: pare todo mundo dessa sem vergonha, eu não estou vendo anjo nenhum. Eu só queria frisar para vocês que eu disse que Deus estava aqui, ninguém deu glória a Deus, ninguém se importou, ninguém deu a mínima. Mas quando eu falei que tinha anjo, vocês começaram a pular da glória, entrar em mistério. Quem é mais importante no culto, o anjo ou a presença de Deus? E aquela igreja ficou envergonhada, não é? Porque a ênfase dela era nas coisas místicas. Eu não sei se você já teve, né, a oportunidade de conhecer aquele tipo de irmão, que toda vez que ele encontra você, ele diz assim: olha, eu vi Jesus, não é? Eu tive uma revelação de Jesus, eu tive uma visão de Jesus, né? E ele está sempre vendo Jesus, sempre tendo visões de Jesus. Queridos, às vezes a gente vê pessoas tendo visões de Jesus, mas ninguém vê Jesus nessa pessoa. Olha que problema. Tem pessoas que têm visões demais, inclusive de Jesus, mas ninguém vê Jesus nessa pessoa. Olha que problema. Não é a quantidade de visões que a gente tem acerca de Cristo que vai alimentar ou que vai dizer quem somos, mas é se alguém vê Jesus em nós. É se alguém vê Jesus em nossas vidas. Então, essa igreja estava vivendo um misticismo muito grande e estava se perdendo por isso. O terceiro problema que essa igreja enfrenta, a gente vê do verso 21 ao verso 23. Essa igreja está vivendo um problema chamado de rigor ascético. Você vê lá no versículo de número 23, no finalzinho, quando fala aí rigor ascético. Esse era um outro problema que a igreja estava enfrentando, o asceticismo. O que é o asceticismo? É que essa igreja, ela estava demonstrando uma aparência de sabedoria, fingia que sabia, mas na verdade não sabia de nada. Esta igreja estava prestando culto a si mesmo. Olha, outro grande problema dentro da igreja, né? Tudo com um rigor ascético. E essa igreja tinha uma falsa humildade que estava revelada no rigor ascético, que era a abstinência de algumas coisas, o afastamento de algumas coisas, achando que se afastasse disso ou daquilo, haveria então de levar eles à espiritualidade. Não sei se você já viu aquele que diz assim: não, pastor, se eu jejuar todo dia, não é, eu vou ficar mais santo. O que santifica a gente não é o jejum em si. O jejum em si trata-se de um diálogo com Deus, de momento de comunhão, de conversação com o Senhor, é fome de Deus, mas o objetivo primordial do jejum não é a santificação. O que vai nos santificar é a lavagem do Espírito Santo sobre nós, mediante a palavra de Deus. É a regeneração do Espírito Santo em nós. E observem que
esses irmãos estavam dizendo, veja lá no verso de número 21, eita, quase que não sai a palavra aí, né? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Veja que eles estavam com esse rigor ascético, olha, não façam isso, não pegue aquilo, não mexa com aquilo, não prove aquilo outro. Era aquele crente cheio de proibições. Ele saía de casa todo, será que eu cumpri todos os rituais de hoje? Será que eu cumpri todas os não posso, não vou, não pego? O de hoje ele sai cheio de proibições. Não posso manusear isso, não posso provar aquilo, não posso ver aquilo outro, não posso pegar aquilo outro. E ele sai cheio de preceitos humanos. É o judeu, o fariseu, né? O fariseu, ele sai de casa, né? Tem que sair com o filactério amarrado na testa, uma caixinha com versículos bíblicos dizendo palavras, né, de dedicação ao Senhor, ou com um filactério amarrado no braço. Ele tem que sair com as franjas. Na franja era algo que ele colocava no cabelo assim, estirado, bem grande, não é? Alguns judeus não poderiam jamais passar a semana sem fazer pelo menos 2 jejuns e dar oferta do mínimo que ele tivesse, inclusive do cominho que ele plantava no quintal de casa. Ele era cheio de detalhes. Tá aqui, Leonardo já foi do quartel. Já foi do quartel, Fernanda? Não? Quem já foi do quartel, Paulo? Não? No quartel, o diácono já foi, meu diácono? Não pense que essas regras de não toque, não faça isso. Porque tem crente que pensa assim, né? Se eu comer aquela galinha cabidela, pastor, o diabo me derruba, né? Quem disse que deixar de comer a galinha cabidela é um bloqueio para o diabo não se aproximar de você? Quem disse? Está enganado, não é? Pastor, eu estou jejuando, e quando o crente jejuma, nem o diabo quer conversa. É sério? É sério que o diabo não quer? É sério que o diabo não quer nem conversa? E com Jesus? Jesus estava fazendo o que no deserto? O que? Jejuando, irmãos. Jesus estava jejuando no deserto. Aí você, como entender o fato de alguém jejuar e o diabo não querer conversa, e por que ele quis com Jesus? É porque o jejum não afasta o diabo de tentá-lo, de tentar de alguma forma lhe atacar, não. Mas o jejum te dá poder para dizer não para ele, para repreendê-lo, mas não deixará ou não cria uma barreira para que ele não se apresente a você. Às vezes a gente diz assim, não pastor, estou na igreja todo dia. Na igreja o inimigo não se aproxima de mim, porque na igreja ele não entra. Mas lembra que na sinagoga, uma vez Jesus teve que expulsar um demônio dentro da sinagoga, porque o diabo, irmãos, o fato da gente estar cultuando aqui, estar clamando a Deus, estar buscando a Deus, não proíbe dele entrar aqui dentro não, para querer afrontar, Agora tem uma coisa, aqui nós estamos na presença de Deus, invocando o nome de Deus, e Ele nos dá poder e autoridade para expulsá-lo, caso ele se manifeste entre nós. Observem que não é essas regras, não manuseis, né, não toqueis, não faça aquilo outro, não vá para aquilo outro, que vai então nos fazer, não é? Vencer a natureza pecaminosa. Mas a natureza pecaminosa se vence no poder do Espírito Santo em nossa vida. É a gente deixando Deus reinar em nós todos os dias. Amém? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé em nome de Jesus. Vamos assim agradecer ao Senhor nesta